E aí, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um Minuto de Meditação. No episódio de hoje, eu gostaria de refletir sobre como Deus fala conosco, ou melhor dizendo, como é ouvir a voz de Deus, como Ele fala e como ter a certeza de que é realmente Ele falando conosco. Mas antes de adentrarmos nessas perguntas, vamos a uma breve abertura e já voltaremos. Na vida, transitamos por vários momentos. Da alegria, somos abatidos pela tristeza, por decepções, por momentos de ira, vazio, enfermidade, perda, e são estes picos da nossa vulnerabilidade que vão nos conduzindo a buscarmos por algo que nos transcende. Então é nesta hora que somos levados a orarmos, mas Deus parece em silêncio. Se você já se sentiu assim alguma vez, eu quero lhe dizer que você não é o único. O profeta Samuel, por exemplo, ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu até que foi instruído por Eli. Gideão, ele teve uma revelação física de Deus e mesmo assim duvidou do que tinha ouvido, a ponto de pedir um sinal, não só uma vez, mas 3. A pergunta então que se levanta é: como podemos saber se é Deus falando? Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos de 11 a 12, temos um registro lindo de como Deus falou com o profeta Elias. Aliás, Deus falou com ele por várias vezes, mas esta para mim é muito especial. Olha o que o texto diz. Vamos lá. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O profeta Elias, ele profetizou no reino de Israel durante o reinado de Acabe e sua esposa Jezabel. Ele era um homem cheio da presença de Deus que reconhecia sua voz como poucos homens em toda a história. Por exemplo, ele orou para que não chovesse e para que voltasse a chover, e aconteceu. Elias também clamou por fogo do céu e o fogo desceu queimando o holocausto. Por fim, a Bíblia nos fala que Elias tinha tanta intimidade com Deus que ele foi arrebatado vivo aos céus. Talvez você pense assim: pastor, mas Elias era Elias, né? Quem sou eu para chegar aos pés dele? Se você pensou assim agora, olha o que Tiago falou sobre esse tal Elias. Elias era ser humano como nós. Ele orou fervorosamente. Talvez o que esteja faltando para nós seja o fervor, a ousadia de só descansarmos em nossa busca quando realmente pararmos o que estamos fazendo, nos desligarmos da nossa ansiedade, da nossa agenda para ouvirmos o que Deus tem a falar. Será que não? A primeira coisa que precisamos, queridos, para ouvir a voz de Deus é criarmos o hábito de lermos a sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é a primeira voz de Deus que precisamos para entendermos quem somos, de onde viemos, para onde iremos, como vamos viver e lidar com os diversos aspectos da nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus é a primeira fonte de fervor. Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
O apóstolo Paulo, ele também salientou: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Buscar ouvir a voz de Deus fora da palavra de Deus é muito, muito perigoso. Por outro lado, quanto mais lemos a Bíblia, mais quebrantados nos tornamos. A palavra de Deus aumenta o nosso discernimento e quanto mais discernimento espiritual, mais sensibilidade vamos tendo com o mundo espiritual. É isso mesmo. Deus pode usar um vento suave, como fez com Elias, ou qualquer coisa na natureza que revele seu poder e sua glória. Todavia, nada se compara à sua palavra. Um pastor amigo, ele dizia que quando for ler a palavra, procure a mensagem que está por trás da letra. As Escrituras foram reveladas por Deus para ser um canal de comunicação com seus filhos, mostrando-lhes toda a sua verdade. E Jesus Cristo é a revelação suprema de Deus. Em segundo lugar, além da palavra de Deus, Deus pode usar muitos outros meios para falar conosco. Ele pode, Ele é Deus, Ele é soberano. Em algumas situações, Ele pode falar através de um sonho, Ele pode falar através de uma visão, através de uma pessoa, a natureza, ou Ele mesmo falar diretamente conosco através do seu Espírito, assim como Ele fez com Elias. Porém, vale salientar que, se algo contraria a palavra de Deus e sua doutrina, com certeza não é Ele falando. Assim sendo, voltando à primeira pergunta, como saber se é realmente a voz de Deus? Só tem um jeito de sabermos. Deus fala conosco por meio da intimidade que temos com Ele. A sensibilidade brota da intimidade do fervor. Um exemplo super interessante sobre relacionamento é este. Quando a minha filha, ela fala, ela chora, ela tosse ou sorri, eu reconheço a sua voz. O mesmo também acontece com a minha esposa. Isto só é possível devido à intimidade que tenho com elas. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você reconhece a forma e o jeito de Deus falar. Então, certifique-se de passar tempo proveitoso com Ele. Ore mais, jejuem. O jejum é fome de Deus. Estude e medite na palavra. Quanto mais tempo você passar intimamente com Deus, mais fácil será reconhecer a sua voz e o seu governo sobre sua vida. Deus pode usar muitos meios para falar conosco, porém nada é mais efetivo, mais claro e mais essencial do que a Bíblia. Aqui fechamos a mais um minuto de meditação. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Um grande abraço e até o próximo.